Otília News, a notícia sempre on. E aí galera, como é que vocês estão? Eu me chamo Hudson, sou fotógrafo, mas vou fazer uma entrevista aqui com o Tolog, que é professor de filosofia, né, da URCA, e também ele é escritor. Então, se apresenta, Tolog. Pois é, meu nome é Carlos Alberto Tolov, o pessoal me conhece pelo sobrenome, né? Eu trabalho na universidade há 21 anos, tenho ex-alunos que hoje trabalham aqui no colégio, que são professores, inclusive gente efetiva aqui, né? E eu fico muito feliz de estar aqui nesse espaço com vocês, um espaço que é de protagonista e protagonismo dos estudantes nesse colégio aqui. Eu acho muito bacana isso. Bom, então a gente vai conversar um pouco, vai falar sobre Tolov, né, um pouco. Então, a minha primeira pergunta para você é: como foi a sua trajetória para ser professor de filosofia? Então, Hudson, eu, como vocês, fiz toda a minha trajetória em colégio público. Por isso que eu valorizo tanto o espaço do colégio público. Meus filhos, meus netos, a nossa vida é opção ideológica pelo colégio público, né? Isso é muito importante. E eu fiz a vida toda no colégio público, e quando de repente eu tinha 18 anos, eu decidi fazer uma loucura, entrar no seminário. E de repente, quando eu entrei no seminário, eu fui parar num curso de filosofia. E aí, quando eu fiz 3 anos de filosofia, eu me apaixonei. Me apaixonei pela filosofia porque ela abriu a minha mente, minha visão de mundo, e a partir dali, já as coisas não foram as mesmas para mim. Aí depois eu fiz mestrado na PUC de São Paulo, fiz doutorado na PUC de São Paulo e fiz pós-doutorado na UFC em Fortaleza. Esse foi um pouco a minha trajetória. Né? Então, eu também queria saber o que foi que lhe despertou assim, a vontade de escrever, né? Porque você também é um escritor, né? Então, me conta aí um pouco. Então, escrever, eu sempre gostei de escrever, mas aí eu comecei a pensar, né? Muitas das nossas ideias, elas ganham espaço quando de repente a qualquer momento, qualquer pessoa pode acessar. E isso me deixou encucado, né? Afinal de contas, o poder que tem um meio de comunicação, alguma coisa que você escreve, você morre e aquilo que você escreveu ou que você fez permanece. Isso eu acho fantástico. O primeiro livro, que foi esse daqui, eu escrevi porque eu terminei a tese de doutorado, né? Mito, Religião e Política, sobre Padre Cícero Juazeiro do Norte. Eu terminei a tese de doutorado e aí me sugeriram para publicar a tese. Aí eu publiquei a tese, né? E o segundo livro eu fiz por uma intencionalidade ideológica. Por quê? Porque eu percebi que aqui é moral e ética nas relações de poder. Por que eu escrevi esse livro? E esse livro eu escrevi de forma mais simples. Vou deixar esse livro aqui no colégio, torcendo muito para que alguém leia, porque ele tem uma intencionalidade ideológica. No mundo que nós vivemos hoje, a extrema-direita está crescendo demais no mundo inteiro. E no Brasil, a extrema-direita está crescendo muito. E a extrema-direita cresce muito com um discurso moralista. Se a gente não desconstruir esse discurso moralista em nome de uma ética, nós vamos sofrer consequências terríveis, e a geração de vocês vai pagar muito caro, muito caro. Então, esse livro eu escrevi de forma mais simples, principalmente pensando nos professores do ensino médio, para trabalhar em sala de aula a relação entre moral e ética na vida da pessoa e na sociedade. Qual é a diferença e quais as consequências da moral e da ética na vida pessoal e na vida social? Essa foi a intencionalidade. Então, esse livro tem a intencionalidade de criar um impacto, fazer as pessoas pensarem, refletirem, debaterem, conversarem sobre o assunto. Esse é o motivo. Muito bom. Então, me fala quanto tempo você durou para escrever esse livro? Esse livro aqui, eu demorei 3 anos para escrever. 3 anos. Esse livro aqui, eu demorei 1 ano para escrever. Livrinho pequenininho, né? Demorei 1 ano para escrever. Mas ainda assim, né? Mesmo sendo pequeno, ainda demora muito tempo, né? Para escrever assim. Sim. Eu, em nome de toda a equipe do jornal aqui da News, a gente agradece. E eu garanto que alguém vai ler esse livro. Pode ser até que seja eu esse alguém, sabe? Legal. Bom,
Para a galera que não sabe, você tem uma org, posso dizer assim, né? Uma org lá em Altaneira, né? Que se chama a Arca, né? Então, me explica um pouco para a gente, né? O que lhe deu, assim, como é que eu posso falar? Qual foi o seu objetivo quando você criou a fundação? Então, em Altaneira, eu faço um trabalho social, que é voluntário, pensando no seguinte, ó, se nós queremos, Paulo Freire fala muito isso, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho. Mas a educação e a libertação é uma relação. E aí a gente fica pensando, poxa vida, se a gente quer deixar uma coisa boa para o mundo, nós temos que deixar boas relações e boas referências de relações. Então, no caso de um trabalho social, né, o que acontece de mais importante lá na Arca em Altaneira? Acontece de importante, jovens como vocês, crianças e jovens como vocês, né, entram lá e descobrem o potencial que tem dentro de si. E aí Paulo Freire vai dizer, se você quiser mudar o mundo, mude uma pessoa. Porque a pessoa transformada transforma o seu mundo. E pessoas transformadas, transformando o mundo à sua volta, estão dando uma grande contribuição para a sociedade. Então o que a ONG faz? Ela busca acolher e despertar o potencial de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem. Para quê? Para que a vida daquela criança, adolescente e jovem seja transformada. Por quê? Porque, na verdade, com certeza, essa transformação vai gerar um impacto na transformação social. Então, o objetivo básico é ajudar as pessoas a descobrirem o potencial que tem dentro de si. Essas pessoas se empoderando, se transformam e criam um impacto positivo na sociedade. Então, me conta como é que está o andamento da sua fundação hoje em dia, como é que anda lá? Então, qual é a vantagem, né? Lá em Altaneira, hoje, eu moro no Crato, durante 13 anos morei lá. Hoje, quem é que toca o dia a dia da fundação? De forma voluntária? Os jovens que se formaram lá. Jovens como vocês aqui, que se formaram lá, que hoje estão lá todos os dias, dando vida, dinamismo, né? Dando aula de violão, de música, de inclusão digital, dialogando com as pessoas, interagindo, ajudando, diariamente. E eles foram formados lá na Arca. Então a Arca hoje caminha com esse protagonismo dos jovens que foram formados lá dentro. Muito incrível. No caso, a gente até está querendo, né, marcar uma visita para a gente do jornal, visitar lá algum dia desses. Então, me conta também um pouco assim, de como foi a sua história para conseguir, né, chegar com a sua fundação aonde vocês chegaram hoje, né? Que hoje na cidade de vocês, né, a fundação é bastante conhecida, né? É basicamente a segunda casa das crianças, né? E das outras pessoas também que participam do projeto. Então, me responde isso. Aí, não foi intencional criar a fundação, não. A ideia foi criar um movimento de cultura. E aí, nesse movimento, fomos trabalhando com crianças, teatro, música, poesia, isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Começamos a trabalhar com os agricultores, organização de associações, né? Construção de cisternas. E aí, isso foi crescendo muito e gerou um conflito político muito forte. Todo movimento de organização social que a gente faz, que gera empoderamento aos mais fracos, sempre gera um impacto nos mais fortes. Isso em qualquer lugar do mundo. Por isso, Sócrates foi assassinado, Jesus foi assassinado, né? Por isso que os grandes revolucionários foram assassinados. Por quê? Porque eles empoderavam os pequenos e isso gerava um impacto, né? Diante da manutenção da ordem e do controle e da dominação dos mais fortes. E lá em Altaneira, como a gente começou esse movimento cultural que cresceu muito, a gente começou a receber muita perseguição. E aí, quando a gente viu que a perseguição era muito personalizada, a gente criou uma associação. Aí a associação cresceu, decidimos montar uma rádio comunitária. Aí o prefeito foi e montou a rádio na nossa frente. A associação cresceu, decidimos então montar uma rádio educativa, né? Aí quando a gente criou a fundação para montar a rádio educativa, o prefeito perdeu o poder e levou a rádio que ele dizia que era dele, mas era comunitária, para a gente gerenciar. Então a gente deixou de criar a rádio educativa e começamos a administrar coletivamente a rádio comunitária da cidade que está lá até hoje.
a gente estava conversando, né, logo no começo, quando você chegou, e você me falou, né, que estava começando lá com um projeto na URCA, né? Então, me responde como é que anda o andamento desse projeto. Pois é, esse projeto tem muito a ver com o que vocês fazem aqui. E eu gostaria muito que esse projeto funcionasse aqui também, né? Nós começamos uma mobilização para uma rádio livre universitária dentro da universidade, da comunidade universitária. É como se pegasse aqui o liceu e pensasse, vamos criar uma rádio para o liceu, feito pelos estudantes do liceu e professores? Vamos. Lá na URCA são muitos cursos, a comunidade universitária é muito grande. Só que cada departamento, cada instância de conhecimento, ele vive separado, fragmentado. Enfermagem só pensa na enfermagem, economia só pensa na economia, né? Ciências sociais só em ciências sociais, e assim vai, né? Cada setor só pensa no seu setor. Aí nós pensamos, será que não dá para criar um mecanismo de gerar diálogo e debate para além desses limites? E aí a gente pensou na Rádio Livre. Quando a gente estava entrando em sala, para conseguir fundos, para a gente mobilizar e comprar as caixinhas para os corredores, entrou a pandemia. Quando entrou a pandemia, nós encontramos uma alternativa. Começamos a fazer programas do jeito que você está fazendo aqui, gravando no celular, né? E depois com uma edição básica no próprio celular, fazendo os cortes necessários, incluindo música, né? E aí fazendo programas educativos e temáticos de 10 a 15 minutos. Uma coisa que vocês podem fazer aqui, né? A equipe de vocês, pelo jeito, é muito boa, vocês têm um espaço muito bom, tem o apoio da direção, tem o apoio dos professores, vocês têm tudo para isso. Então, vocês podem fazer o podcast, por exemplo, do jeito que vocês fazem, e fazer um programa de rádio, que seria sonoro, para vocês também partilharem com todos os estudantes e professores. Isso não é difícil, é simples. E esse programa pode ser temático, educativo e semanal. No caso, esse programa já tá rodando pela faculdade da URCA ou está parado? Faz 2 anos que ele já está rodando. Só que agora o que a gente está fazendo? A gente está reforçando, passando de novo de sala em sala, porque aí é assim, lá na universidade. A gente pede para a sala escolher um representante, a gente pega o contato do representante daquela sala, que tem o grupo do WhatsApp, e aí a gente manda para todos os representantes o programa. E os representantes de cada sala partilham com todos os estudantes daquela sala o programa. Então, se todas as salas da universidade têm um representante, e se cada representante repassa para todos os estudantes, então o nosso programa ele tem a garantia de chegar para muita gente. Então, imagine se são 6.000 pessoas, que ele chegue, por exemplo, para 4.000 pessoas. Né? Já é uma grande demanda. Então, a intencionalidade, esse processo já vem acontecendo e pode acontecer aqui dentro tranquilamente. No caso, você também é um dos coordenadores desse projeto? Eu coordeno o projeto. Eu sou o único professor que coordena o projeto, porque como esse projeto foi proposto por mim e eu consegui 3 bolsistas, então, para 3 bolsistas, sempre, geralmente, tem um professor que coordena, né? Só que a gente tem uma equipe grande, os professores, a gente vai convidando para se integrarem no movimento, e aí a gente vai criando grupo com os professores. Então, os professores que querem participar são convidados, a gente pega o nome, pega o contato, chama para fazer programa. Então, a equipe é muito grande, a coordenação é minha com mais 3 bolsistas. Bom, e uma pergunta também que eu queria fazer para você é como é que você se sente coordenando um projeto desse tamanho, né? Desafiado. Por quê? Porque não é todo professor que consegue compreender, que acredita, nem todo professor acredita no protagonismo do estudante. Ele fala de boca para fora, mas na hora da prática, no fundo, ele não acredita. Né? Então, é preciso acreditar que os estudantes podem fazer a diferença a partir do protagonismo deles. Porque fazer discurso em sala de aula é muito simples, todo professor faz. Né? Aí a pergunta, o que você faz para estimular e ajudar os estudantes a assumirem o seu protagonismo? Aí é diferente. Se eu só dou minha aula na sala de aula e vou embora, isso é muito pouco para a educação. Educação em escola pública precisa ser pensado principalmente
dentro e fora de sala de aula. Grande parte da educação acontece fora de sala de aula, nas interações, nas vivências, nas experiências, nos eventos, né? Inclusive a Rádio Livre está trazendo mensalmente um evento cultural. Pessoas que sabem tocar, sabem cantar, sabem falar poesia, sabem fazer performance, para se apresentar dentro da universidade, nos momentos dos intervalos, atividade cultural. Isso pode acontecer aqui, por exemplo, intervalo cultural? Claro que pode. Transformar os intervalos de vocês, onde vocês vão tocar, cantar, se apresentar, interagir. Então, esse protagonismo no espaço educativo faz muita diferença. Bom, essa é até uma ideia que eu tinha dado pro Grêmio da nossa escola, né, que para eles, porque assim, aqui na hora do almoço, fica uma caixa de som, aí cada sala tem um dia da semana que vai ser o seu dia de tocar músicas, só que eu tinha dado a ideia para eles, né, no caso deles pegarem e ao invés de colocarem pessoas, colocando as músicas que quiserem, né, colocar uma pessoa, pelo menos uma vez na semana, ou várias pessoas para fazerem música ao vivo, né, para mostrarem seus dons. Porque tem muita gente, né, que tipo assim, tem o dom ali de cantar, tem o dom de tocar, recitar, mas está escondido ali, tem aquela vergonha, né? Isso. Então, até uma ideia que eu tinha dado para eles, né? E uma pergunta também que eu queria fazer para você, como é que a galera que queira conhecer esse projeto pode fazer? Por meio de redes sociais? Então, com relação ao projeto da UCA, pode ir para a UCA um dia lá, a gente conversar, bater um papo com a equipe, com os bolsistas, né? Pessoalmente seria legal essa vivência, vocês irem para o ambiente da universidade, interagirem com a galera que está inserido nesse processo, essa é uma coisa, né? Lá na Arca, o sábado que vocês quiserem, sábado é dia de visita, então é só marcar, agendar e ir para lá, a gente vai interagir, muito bacana. Eu acho que essa troca de experiência e essa vivência, a partir, dialogando com as pessoas que estão inseridas nisso, faz muita diferença, né? Eu posso até mandar algum programa educativo que a gente faz para vocês, mas a diferença mesmo é dialogar e interagir com pessoas que estão dentro do processo. No caso também, se outras pessoas de fora quiserem ir conhecer o projeto, eles podem ir no sábado, né? E eu queria também saber se vocês também têm redes sociais, a Fundação da Arca. Pronto, a Arca tem Instagram, a Arca tem Facebook, né? Tudo isso os meninos trabalham, eles são como vocês, conectados, linkados, né? Eu que sou mais velho tenho mais dificuldade, mas eles são jovens como vocês, estão sempre linkados e conectados aí nessas redes sociais. Bom, lá eles também têm um grupo de podcast, né? Tem. Que eles também têm um canal no YouTube, a gente vai estar deixando o link aí também para vocês depois. Eu queria saber como foi o desenvolvimento e como é que está o andamento desse grupo de podcast hoje em dia. Então, eles amadureceram muito nessa questão de comunicação, né? E fazendo um podcast, por exemplo, lá, trazendo pessoas que dão uma grande contribuição, que são referência na comunidade, mas nunca aparecem. Eu achei muito interessante e inteligente a sacada, né? São pessoas que estão lá escondidas, mas têm uma grande referência na comunidade. Mas como são pessoas simples, são pessoas pobres, são pessoas, né, humildes, de repente estão lá escondidas, né? Aí a proposta é dar visibilidade a essas pessoas. Foram feitos programas interessantíssimos, então trazendo pessoas especialistas dentro de um determinado tema e trazendo pessoas simples da comunidade para trabalhar o seu protagonismo na comunidade. Hoje, eles estão envolvidos, muito envolvidos, num festival infantil que eles mesmos criaram lá. Eles criaram a proposta de um festival infantil que vai acontecer no próximo mês e esse festival está tomando todo o tempo deles, assim, sabe? Programação, ensaio, interação. Então, o podcast eu acho que deu uma paradinha, um tempinho para eles conseguirem dar conta desse desafio que é o festival. E provavelmente eles estão voltando logo com isso aí. Dá até pra gente marcar algum dia, né? Pra eles virem conhecer e a gente também ir lá pra conhecer o espaço, como funciona, né? Ótimo. E uma coisa também que eu queria te perguntar como é que você se sente sabendo que, tipo assim, a galera lá de Altaneira tem um carinho enorme, né? Por vocês, principalmente os mais velhos, assim, que sabem como vocês tratam as crianças, né? Como vocês acolhem e como é que você se sente, assim? Olha, Hudson, eu acho que... Eu costumo dizer o seguinte, para os meus estudantes, né? Não existe o sentido da vida. Alguém perguntou esses dias na sala de aula, professor, qual é o sentido da vida? Eu disse, não existe o sentido da vida.
O sentido da vida é o sentido que você dá para a sua vida, né? E o sentido que você pode dar para a sua vida é a partir da contribuição que você deixa na sua história. Afinal de contas, você deixa marcas na sua história? Ou a sua vida não faz diferença nenhuma? A tua existência não faz diferença nenhuma? Então você está perdendo um tempo precioso na história. Então a tua existência é tão especial que ela tem que fazer diferença no mundo. Não importa como. Mas a dica é, faça o bem e o bem retorna para você. Né? Semeie sementes boas e você vai colher coisas boas. Entende? Então a vida da gente ganha sentido a partir daquilo que a gente decide fazer na vida. Então nesse caso, quando a gente sente o carinho das pessoas, as pessoas retribuindo aquele carinho, as pessoas valorizando o encontro, as pessoas... Isso daí pra gente não tem dinheiro que pague. E aquilo que dá mais sentido para a vida é aquilo que dinheiro não pode pagar. Não pode comprar, né? É muito interessante saber assim, né, que essas coisas... Então, a última pergunta que eu queria fazer para você como é que você se sente também sendo professor da UCA há muito tempo, né? Tipo assim, porque eu acho que deve ser uma experiência diferente, né? Você formar alunos e depois eles serem professores de outra escola e serem até amigos de vocês. Qual é essa sensação assim? Pronto, essa pergunta é boa. Essa sensação é muito interessante. Quando eu encontro aqui dois professores bem engajados, interagindo com os estudantes, focados, que fazem da educação uma parte especial importante da sua vida, eu tenho certeza que eu dei a minha contribuição, entende? E quando eu encontro pessoas que dizem, Love, as suas aulas mudaram a minha visão de mundo, fizeram diferença na minha vida, eu nunca esqueço das suas aulas, isso para mim é um salário também que não se paga. Então, nós sabemos, nós professores, eu como professor da universidade, sei que pela educação eu estou dando também a minha contribuição. Isso é muito importante. Então, aquelas memórias, aquelas referências que ficam na vida da pessoa, porque o que eu digo sempre? A educação, ela não pode ser quantificada pela nota. Prova não deveria mais existir. Colocar à prova a sua memória para receber de volta tudo que o professor entregou como informação para você. Não deveria mais existir. A questão na educação é o que faz sentido para você e como esse sentido do que você está aprendendo contribui para a sua vida. Isso é importante. Então, nesse caso, nessa última pergunta, eu me sinto muito bem sabendo que eu posso dar uma contribuição a partir da sala de aula para a vida das pessoas, para a vida dos estudantes, certo? Não só capacitar para eles entrarem numa sala de aula, mas saber que é uma contribuição para a vida deles. Bom, eu falei que era uma última pergunta, né? Mas aí bateu uma curiosidade aqui. Eu olhando para os livros aqui, eu queria saber se você ainda está escrevendo, né? Se você ainda continua escrevendo, se tem algum livro novo aí por vir. E aí? Olha, vou contar um segredo. Eu tenho um terceiro livro já na cabeça, que era para ter começado a escrever agora, mas semestralmente, a gente é colocado numa CDS diferente. Como eu tenho 2 colegas que saíram para o doutorado, a minha carga horária aumentou. Então eu tenho 3 programas de extensão, que é pesado, e tenho 3 disciplinas na universidade, que também, juntando tudo, ficou pesado para mim. Então eu tive que, nesse semestre, deixar o material do lado, deixar o projeto do livro aqui guardadinho, mas ele está amadurecendo na minha cabeça. Então, um terceiro livro, ele vai nascer como um livro polêmico. Polêmico. Eu vou tratar a questão do mito da religião. Como que a religião pode ser mitologizada e como que o mito da religião pode influenciar a visão de mundo das pessoas, como vem acontecendo agora no neopentecostalismo, que inclusive está alienando as pessoas e influenciando no campo da política e da sociedade. Bom, então... Para finalizar, né, vamos dar tchau para a galera. Foi um prazer para a gente do Otilha News, né, tá aqui com uma pessoa tão importante, né, que é você. E a gente vai se ver mais vezes, né, por aí, tanto com o projeto de vocês lá e tanto que vocês tragam pessoas para visitar o nosso projeto também, né. Então, eu agradeço demais a você, né, por você ter tirado um pouco do seu tempo, né, para vir aqui fazer uma visita a gente, aqui é um podcast de experiência, né. Então, basicamente é isso. Então, agradeço demais. A galera ficou muito grata do Otilha News por ter sua presença aqui. Eu agradeço pela acolhida e eu vou dizer uma última coisa. Eu vim por um motivo.
porque eu percebi que aqui existe protagonismo dos estudantes. Eu valorizo demais isso daí. Onde eu vejo manifestação, organização dos estudantes com protagonismo, eu dou o meu apoio sempre. Por quê? Porque é difícil de construir isso no espaço público. Então, quando isso acontece, como acontece aqui, eu acho que a gente, que é educador, tem sempre que apoiar. Por isso que eu valorizo aí o trabalho de vocês, agradeço pelo convite e fico feliz de estar aqui. Então, é isso, galera. Tchau.